Bom dia, terceiro ano, tudo bem? Vamos com a nossa revisão de ciências. Vamos iniciar falando sobre o solo. O que é uma composição do solo? Do que o solo é composto, né? Ele é composto por 4 itens, então a gente tem que prestar atenção. Que os itens são a matéria orgânica, o ar, a água e as partículas de rochas. O que é matéria orgânica? É o resto de plantas, de animais, né? Que se decompõem ali na terra, tá? No solo. O que é água? Água da chuva, água do mar, água dos rios, tá? Água dos lagos. Então depende muito de em que local está esse solo. O que é o ar? O ar ele permite, né, que quando a terra ela tem essas entradas de ar, é possível que tenha principalmente minhocas, caracóis que morem nesses tipos de solo que conseguem, né, fazer com que o ar penetre nelas. O que é então, a matéria, as partículas de rocha? Partículas de rochas são os restos, né, de pedras que elas vão se desmanchando com as ações do tempo. Então, a gente sabe que existem essas 4 composições, relembrando água, ar, partículas de rocha e a matéria orgânica. E tudo isso, ele forma os 3 tipos de solos que a gente viu. Solo arenoso, argiloso e solo umífero. Então, como que se dá a formação desse solo, né? A gente sabe que para ter a formação do solo é preciso ter uma rocha, uma longa extensão de rocha. E o que acontece então com essa rocha, né? Ela vai se desmanchando com a ação da chuva, do vento, tá? Com as ações da natureza ou até mesmo do ser humano. O ser humano desmancha também, modifica o meio ambiente. E aí ela vai se desmanchando e vai transformando em solo, né? Então, como a gente viu, existem 4 etapas do solo, vocês lembram? A primeira etapa é somente a rocha, a segunda é quando ela desenvolve ali então um solo, né, mais arenoso com areia, depois vai se desenvolvendo um solo argiloso, tá? Que é um solo de argila e por último um solo umífero, que é onde nasce plantas maiores, mas porém ali na segunda camada do solo ele já é possível que ele tenha algum tipo de plantação, mas para que desenvolva plantas maiores é necessário que seja o solo umífero, que é a 4ª etapa do solo, como a gente viu nos desenhos anteriores ali do nosso livro, tá? E conforme esse solo rochoso ele vai se desmanchando, né, é possível então surgir um outro tipo de solo, tá? Surge um segundo tipo de solo, onde é possível, né, ter uma pequena quantidade de plantinhas. Já no terceiro tipo de solo surge um outro, que é a terceira etapa do solo, onde a gente vê que ela vai se expandindo, né? É possível ter uma plantação um pouquinho maior, com outros tipos de vegetação. E na última etapa do solo, né? É onde surge ali o solo umífero, onde tem vida nesse solo, onde é possível observar caracóis, minhocas, tá? No solo umífero e também onde a plantação, como a professora explicou, se desenvolve de forma muito mais rápida e elas crescem muito mais, podendo ter até as árvores. Então, os solos arenosos, eles são permeáveis, porosos, né? E pouco fertilizantes, ou seja, é impossível crescer muita quantidade de árvores nele, de vegetação, né? Porque eles têm uma grande quantidade de ar entre eles, tá? Entre esse solo arenoso. Que o solo arenoso é basicamente o solo das praias, como a gente pode observar no solo que a prof enviou para vocês. O que é um solo argiloso, então? É um solo, né, que ele tem bastante argila, obviamente, ele é pouco permeável. E o que é um solo argiloso, então? Ele é um solo que contém bastante argila, pouco poroso, pouco permeável, né? E se a gente molha ele, ele acaba ficando duro, ele absorve essa água rapidamente, tá? E a água, ela tem a dificuldade de passar, ou seja, ela fica infiltrada ali, por isso que esse solo, a gente diz que ele é pouco impermeável, porque ele absorve toda essa água e é impossível ela passar entre ele. O que é um solo umífero? A gente diz que é a terra preta.
que tem bastante humus, né, bastante quantidade de água, e é nesse solo humus que as plantações se desenvolvem, né, com melhor facilidade. Mas o que é a permeabilidade, né, a porosidade e a fertilidade que a gente vem falando? A permeabilidade é quando o solo, né, ele absorve bastante água, é quando o solo permite que a água se infiltre nele com facilidade. O que é a porosidade? É a quantidade de ar, né, de partículas que existem dentro do solo. Então, é possível também, para facilitar, né, que as raízes, principalmente, elas fiquem ali naquele solo, elas têm um espaço para crescer. E a fertilidade é a quantidade de matéria orgânica que tem no solo, né? Que permite que o solo desenvolva outras plantações com muita facilidade, que é o que a gente vem falando, é um solo fértil, tá? Que nascem plantações diversas, que nascem árvores, nasce qualquer plantinha que a gente quiser, na verdade. E a gente viu que nesse solo, né, principalmente, moram vários tipos de bichinhos. Um exemplo é a minhoca. Por que é importante ter a minhoca, né, nesse tipo de solo? Porque o cocôzinho da minhoca, ele é um fertilizante, tá? Além dela fazer buraquinhos e permitir que a água e o ar passem nesse solo, ela também, quando ela deixa as fezes dela ali no solo, né, é possível, então, que ele crie um humus, tá? Ou seja, deixa o solo mais fértil, mais produtivo. Vimos também os micro-organismos, que eles são muito importantes, por quê? Porque eles liberam também substâncias, itens ali no solo, né, que permite que o solo fique mais nutritivo. Então, a urina dos micro-organismos, tá? As fezes deles também permitem com que esse solo faça a plantação se desenvolver de forma mais apropriada. Além desses, temos também os caracóis, os tatuzinhos bolas, né? Entre outros bichinhos, besouros, né? Que também vivem ali na terra, né? Principalmente na terra umífera, no solo preto, que permite que ele seja mais fértil. Mas não é só isso, o solo serve também para desenvolver atividades econômicas, como por exemplo a mineração, né, que é de onde eles tiram os minérios, a agricultura, tá? Também a pecuária, principalmente, a agricultura para fazer a plantação de alimentos, a pecuária para criar os animais, que muitos animais precisam, né, do solo para sobreviver, da comida que tem no solo, do espaço em aberto para que eles possam viver ali. Só que não é só utilizar o solo, né, como meio de atividade econômica, esse solo precisa ser preservado também. Por isso que existem algumas técnicas para que a gente faça a preservação desse solo, como por exemplo a rotação, né, de culturas. O que é a rotação de culturas? É plantar diversos tipos de alimentos, não apenas um, e principalmente onde tem árvores. Por quê? Porque a gente vai acabar preservando o solo e não causando a degradação dele, ou a erosão, né, ou o desmatamento. Então a gente tem que tomar cuidado, porque é muito importante que a gente preserve os tipos do solo para evitar então a sua degradação, que ele fique infértil, que ele não sirva mais para a gente utilizar ele, tá? Então a gente pode usar, né, ali o sistema agroflorestal, que é plantar então as frutas junto com as árvores, ou então a rotação de culturas, que é plantar diversos tipos de alimentos, né, e não só um tipo, porque daqui a pouco o solo vai estar degradado, né, não dá para mim plantar mais outras coisas nele. Então essas duas técnicas, elas ajudam bastante na conservação do solo, tá? Pessoal, finalizamos a nossa revisão por aqui, espero que vocês tenham compreendido. Boa sorte para vocês, beijinhos, até a próxima revisão. Tchau!